Você já imaginou acordar antes do sol nascer todos os dias para buscar a Deus com a mesma constância com que outras pessoas começam o trabalho? É assim que começa a história da vida de oração de quem se tornou referência espiritual para gerações. Ele tratava a oração não como um hábito ocasional, mas como algo tão essencial quanto respirar. Em seus diários, há registros mostrando que acordava regularmente por volta das 4 da manhã. Não era por romantismo espiritual, era disciplina. Ele acreditava que, se o coração não fosse entregue a Deus logo no início do dia, ele seria empurrado para todos os lados pelo cansaço, pelas distrações e pelas preocupações. Por isso decidiu que oração seria a primeira voz que sua mente ouviria. Isso não significa que ele nunca sentiu sono, preguiça ou dificuldade. Significa que ele decidiu vencer essas barreiras, porque entendia que negligenciar a oração enfraquecia seu caráter e sua missão. Essa disciplina começou cedo na sua vida. Ele cresceu em um lar onde oração era valorizada, e isso marcou profundamente sua maneira de enxergar a vida espiritual. Mais tarde, na fase adulta, passou a organizar rigidamente seu tempo. Anotava quanto orava, quanto estudava, quanto lia e até quanto descansava. Isso pode parecer exagero hoje, mas na época era a maneira prática que encontrou de não desperdiçar os dias. Em seu diário, há dias descritos como de oração contínua, especialmente quando enfrentava oposição, doenças ou longas viagens. Ele não tratava a oração como último recurso, mas como primeiro passo. E é aqui que muitos se identificam. Ele não esperava sentir vontade para orar. Ele orava porque sabia que sem isso o coração se tornava instável. Ele sabia que emoção não sustenta ninguém. Disciplina sustenta. Por isso, escolheu a constância. Quando viajava a cavalo, algo comum em seus mais de 60 anos de ministério, ele aproveitava o tempo para orar. Há relatos dizendo que ele orava durante horas enquanto cavalgava por estradas de terra, enfrentando frio, chuva ou calor. Não era uma oração cheia de formalidades, mas conversas sinceras com Deus. Ele dizia que quando estava na estrada, entendia ainda mais sua dependência de Deus, porque nunca sabia o que encontraria pela frente. As viagens somadas passariam facilmente de muitos milhares de quilômetros e ainda assim a oração continuava presente. Isso mostra que sua disciplina não dependia de lugar, dependia de decisão. E isso é algo que faz qualquer pessoa refletir hoje. Quantas vezes se deixa de orar porque não se está no ambiente ideal? Outra parte essencial da sua rotina era a oração antes do estudo bíblico. Ele dizia que ninguém deveria abrir a Bíblia sem antes pedir que Deus iluminasse o entendimento. Isso revela que sua oração não era mecânica, era prática. Ele acreditava que entendimento espiritual é concedido por Deus e não adquirido apenas por esforço mental. Por isso, antes de estudar, ele orava. Depois de estudar, ele orava. E enquanto estudava, mantinha o coração em atitude de oração. Era algo natural, como respirar. Não era performance, era dependência. E esse ponto é importante. Ele não tratava Deus como um recurso de emergência, mas como uma presença constante no cotidiano. Ele entendia que sua força, sua coragem e sua energia vinham da sua relação diária com Deus. O impacto dessa disciplina não ficou apenas na vida pessoal dele. Os primeiros metodistas observaram sua rotina e passaram a imitá-la. Homens e mulheres simples, muitos sem estudo formal, começaram a acordar cedo para orar. Não porque alguém os obrigou, mas porque viram que vida espiritual verdadeira nasce de hábitos verdadeiros. Esse movimento de pessoas orando com constância gerou um ambiente espiritual tão forte que historiadores chegam a dizer que o metodismo mudou a atmosfera moral da Inglaterra do século XVIII. E tudo isso começou com algo aparentemente pequeno: o compromisso radical de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. O ponto final desse tópico é este: constância na oração não nasce de emoção, nasce de decisão. Ele não tinha uma vida mais fácil do que a nossa.
Enfrentou doenças, perseguições, críticas, jornadas cansativas e responsabilidades enormes. Mesmo assim, nunca abriu mão da oração diária. Ele entendia que, sem ela, tudo o que fizesse perderia força. E essa reflexão é o que torna seu exemplo tão relevante hoje. A vida moderna criou a ilusão de que não dá tempo para orar. Ele provou o contrário. Não orar é que rouba o tempo. Não orar é que enfraquece. Não orar é que desorganiza tudo. Ele decidiu começar o dia com Deus, e essa decisão moldou tudo o que veio depois. É por isso que sua vida de oração continua sendo lembrada até hoje. A intercessão fazia parte central da rotina espiritual dele, não como uma obrigação pesada, mas como uma responsabilidade que carregava com seriedade. Ele entendia que orar pelos outros era uma continuação direta do ministério que exercia ao pregar, aconselhar e visitar pessoas. Seus diários mostram que ele mantinha listas de nomes e situações específicas pelas quais orava constantemente. Não eram apenas pedidos gerais, eram pessoas reais, com problemas reais, pelas quais ele se colocava diante de Deus diariamente. Se alguém pedia oração, ele anotava. Se visitava uma família, levava aquele lar em oração por dias. Quando via a miséria espiritual ou moral de uma comunidade, isso se transformava em intercessão contínua. A oração pelos outros era tão séria para ele quanto a oração pessoal. Essa prática se intensificou durante suas viagens. Em muitos registros, ele relata que, ao passar por aldeias e cidades pequenas, sentia o coração pesar pelas pessoas que viviam ali, especialmente aquelas que nunca tinham ouvido o Evangelho com clareza. Ele orava enquanto via as casas ao longe, pedindo que Deus despertasse aquelas comunidades. O interessante é que essa prática não nasceu de estratégia, mas de compaixão. Ele via pessoas comuns, trabalhadores, famílias simples, crianças correndo pelas ruas, e entendia que todas precisavam de transformação espiritual. A intercessão surgia dessa percepção. Era como se a cada passo, a cada vila, a cada grupo de pessoas, ele sentisse responsabilidade espiritual. E isso mostra algo profundo. Ele enxergava a oração pelos outros como parte inseparável da missão que Deus lhe deu. Um ponto marcante é que ele orava antes e depois de cada pregação. Era algo quase automático em seu ministério. Antes de subir para falar, se retirava para pedir que Deus tocasse corações, não importando se fossem 5 pessoas ou 5.000. Depois que terminava, orava novamente, desta vez pedindo que a semente não se perdesse. Ele acreditava que nenhuma mensagem tinha impacto real se não fosse acompanhada de intercessão. Em seus diários existem dias em que ele descreve ter pregado 3, 4 ou até 5 vezes, e mesmo assim encerrava o dia orando por aqueles que tinham ouvido. Isso revela que, para ele, intercessão não era apenas pedir bênção, era lutar pela vida espiritual das pessoas. Nas reuniões metodistas, especialmente nas classes e bandas, pequenos grupos que ele organizou para que as pessoas caminhassem juntas, a oração intercessória era sempre central. Ele incentivava os irmãos a compartilharem necessidades e orarem uns pelos outros com sinceridade. Esses grupos se tornaram lugares onde pessoas simples aprendiam a orar pelos outros de forma prática. A intercessão comunitária criava um ambiente de cuidado e responsabilidade mútua. Havia confissão de pecados, pedidos de ajuda, orações por familiares e por pessoas da vizinhança. Esse clima espiritual se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, comunidades inteiras estavam sendo cobertas por oração. Homens e mulheres que antes mal sabiam orar começaram a interceder com intensidade por vizinhos, parentes e até desconhecidos. Foi assim que o movimento metodista cresceu. Não apenas por pregação forte, mas por intercessão constante. Ele também acreditava que orar pelos outros protegia o coração contra o egoísmo. Em uma época em que muitos líderes espirituais buscavam reconhecimento ou influência, ele insistia que o servo de Deus não pode se preocupar apenas com a própria vida. A oração pelos outros mantém o coração humilde.
Ele dizia que não existe cristianismo forte sem intercessão. E isso é fácil de entender quando se olha para sua rotina. Mesmo exausto, mesmo doente, mesmo enfrentando críticas e oposição, ele sempre achava tempo para orar pelos outros. Em seu diário há episódios em que ele interrompia o descanso para orar por alguém que estava sofrendo. Há relatos de noites inteiras dedicadas à intercessão, quando sabia que alguém enfrentava tentação, enfermidade ou crise espiritual. Esse padrão revela algo que precisa ser ressaltado. Ele entendia que Deus age no mundo por meio da oração do seu povo. Quando orava pelos outros, acreditava genuinamente que Deus responderia. Sua fé não estava no método, mas em Deus. A intercessão era uma expressão de confiança. Ele pedia, insistia, buscava e esperava. Essa confiança é visível nas cartas que enviava a irmãos e líderes. Sempre mencionava que estava orando por eles e que confiava que Deus agiria. Nada disso era formalidade, era prática diária, registrada detalhadamente em seus escritos. O impacto dessa vida de intercessão foi enorme. Pessoas que eram apenas espectadores se tornaram pregadores. Famílias destruídas foram restauradas. Homens alcoólatras se converteram. Cidades inteiras mudaram sua moralidade. Historiadores sérios afirmam que o metodismo impediu uma crise social e moral na Inglaterra do século XVIII. Grande parte desse impacto nasceu da intercessão constante dele e de milhares que aprenderam com seu exemplo. Ele criou uma cultura onde oração pelos outros era tão natural quanto respirar. Esse é o legado mais silencioso, mas também o mais profundo. Um movimento formado por pessoas que realmente acreditavam que Deus escuta e age quando seu povo intercede. A leitura bíblica ocupava um lugar tão essencial na rotina dele que não havia dia em que a Escritura não fosse aberta. Ele tratava a Bíblia como o centro da vida cristã, não apenas como um livro de consulta. Lia todos os dias, independentemente de clima, cansaço, viagens ou compromissos. Seus diários mostram que ele dedicava longos blocos de tempo à leitura e ao estudo, sempre com uma postura séria e humilde. Ele acreditava que ninguém podia guiar a própria vida sem direção divina e que essa direção estava claramente revelada nas páginas da Escritura. Essa convicção o levava a estudar a Bíblia com uma intensidade incomum. Lia capítulos inteiros, comparava textos, consultava o original grego do Novo Testamento quando necessário e anotava reflexões detalhadas para não deixar o entendimento escapar. Para ele, a leitura bíblica não era uma atividade intelectual fria, era um encontro com Deus. Ele dizia que a Bíblia era o mapa do cristão e que tentar viver sem ela era como caminhar em um campo escuro sem luz. Essa dedicação fica evidente no fato de que grande parte de seus sermões nasceu diretamente do estudo diário. Ele não gostava de pregar sem base sólida e por isso mergulhava nas Escrituras constantemente. Lia buscando entender o que o texto dizia, o que significava e como deveria ser aplicado à vida real. Quando encontrava passagens difíceis, não ignorava. Pesquisava, comparava traduções, orava e registrava suas conclusões. Seu comentário bíblico, ainda usado hoje, não foi escrito em gabinete confortável, mas ao longo de décadas de estudo disciplinado, muitas vezes em meio a viagens cansativas, enfermidades ou pressões externas. Isso mostra que sua leitura da Bíblia não dependia de condições ideais, dependia de compromisso. Se estivesse em casa, lia. Se estivesse em outra cidade, lia. Se estivesse cansado, lia. Se estivesse doente, lia. Não porque fosse teimoso, mas porque entendia que a fé enfraquece rapidamente quando a mente deixa de ser alimentada pela palavra. Ele também acreditava profundamente que a Bíblia deveria moldar decisões práticas. Não usava a Escritura apenas para pregar, usava para viver. Quando precisava aconselhar alguém, buscava uma passagem. Quando surgia uma dúvida sobre comportamento cristão, recorria ao texto. Quando enfrentava críticas, encontrava força nas promessas. Quando ficava desanimado, buscava consolo nos salmos.
Para ele, a Bíblia falava com clareza. Não era um livro distante, difícil ou reservado a estudiosos. Era um manual de vida. Ele insistia que qualquer cristão, mesmo sem estudo formal, seria fortalecido se dedicasse tempo diário à palavra. Esse pensamento influenciou todo o movimento metodista, que passou a cultivar o hábito de leitura bíblica diária como regra, não sugestão. Outro ponto marcante é que ele lia a Bíblia com espírito de submissão. Não tentava usar o texto para provar sua opinião. Submetia a própria opinião ao texto. Se encontrava algo que contrariava seu pensamento, mudava seu pensamento. Ele dizia que ninguém deveria se aproximar da Escritura para justificar ideias pessoais, mas para ser guiado por Deus. Essa humildade diante do texto explica por que sua teologia permaneceu equilibrada e evitou extremismos. Ele não aceitava interpretações esquisitas ou conclusões forçadas. Buscava aquilo que fosse claro, coerente e fiel ao Evangelho. Sua vida mostra que conhecimento bíblico não nasce apenas de leitura, mas de leitura com coração pronto para obedecer. A maneira como organizou o movimento metodista também revela sua prioridade na Bíblia. Ele orientava que todos os que participavam das classes e bandas lessem a Escritura diariamente. Incentivava as famílias a ter momentos devocionais, mesmo que simples. Recomendava que as pessoas lessem a Bíblia pela manhã e, se possível, à noite. E se alguém reclamasse dizendo que não tinha tempo, ele respondia que o problema não era falta de tempo, mas falta de ordem. Ele mesmo administrava sua rotina com extrema organização, justamente para não permitir que a leitura bíblica fosse engolida pelos compromissos. Ele acreditava que, sem a palavra, nenhum cristão poderia permanecer firme por muito tempo. A leitura bíblica dele não era apenas intensa, era constante. Não dependia de humor, de inspiração ou de ambiente. Era uma decisão diária. Essa constância moldou sua visão, seus sermões, seu caráter e todo o movimento que surgiu ao seu redor. Ele não se tornaria o líder que se tornou sem a Bíblia. Ele sabia disso. Por isso tratou a leitura bíblica como prioridade absoluta até o último dia de vida. E esse exemplo continua sendo um dos mais poderosos legados que deixou. A convicção de que a palavra de Deus não é um complemento espiritual, mas o fundamento diário de toda a vida cristã sólida. A ligação entre oração e leitura bíblica era tão forte na vida dele que uma coisa jamais acontecia sem a outra. Ele acreditava que a pessoa que ora sem ler a Bíblia corre o risco de criar uma fé baseada em emoções, enquanto a pessoa que lê sem orar corre o risco de transformar a fé em teoria sem vida. Por isso combinava as duas práticas todos os dias, desde cedo, sem negociação. Antes de abrir a Escritura, fazia uma oração pedindo entendimento. Não porque achava isso bonito, mas porque estava consciente de que a mente humana tem limitações. Ele dizia que o coração pode interpretar a Bíblia de maneira distorcida se não estiver disposto a ser corrigido por Deus. Por isso, orava antes de ler para alinhar o coração com a vontade divina. Depois que lia, orava novamente para aplicar o que havia aprendido. Para ele, ler sem aplicar era perder tempo. Essa união prática entre oração e palavra se tornou o segredo da força espiritual que carregava. Ele entendia que a oração aquecia o coração e que a Bíblia iluminava a mente. Sem aquecimento, o coração se endurece. Sem luz, a mente se confunde. Era comum registrar em seu diário dias em que sentia o coração frio ao acordar. Nessas horas, não confiava em sentimento. Ia para a oração e para a Bíblia até perceber que o coração estava novamente sensível às coisas de Deus. A fé dele não era sustentada por sensações passageiras. Era sustentada por hábitos espirituais repetidos todos os dias. Ele acreditava que Deus fala através da palavra, mas que o cristão só percebe essa voz quando está orando. E acreditava que o cristão fala com Deus através da oração, mas só aprende a falar corretamente quando está cheio da palavra. Outro aspecto importante dessa união é que ele tratava a Bíblia como alimento
e a oração como respiração espiritual. Se faltasse um, a vida espiritual perdia força. Ele dizia que a alma não sobrevive com apenas uma das duas práticas. A leitura bíblica dava direção, corrigia erros, confrontava pecados e fortalecia a mente. Já a oração dava vigor, quebrava resistências internas, trazia consolo e renovava a motivação. Essa combinação tinha um propósito claro: evitar que sua fé se tornasse desequilibrada. Ele viu muitos líderes de sua época errarem por falta de equilíbrio. Alguns eram estudiosos excelentes, mas secos espiritualmente. Outros eram profundamente emocionais, mas confusos doutrinariamente. Ele não queria cair em nenhum desses extremos. O equilíbrio veio justamente da união entre oração e palavra todos os dias. Esse modelo não ficou restrito à vida pessoal dele. Foi transmitido ao movimento metodista como uma prática central. Ele ensinava os grupos pequenos a iniciarem seus encontros com oração e a seguirem com leitura bíblica, sempre conectando as duas coisas. As famílias metodistas faziam devocionais diários seguindo o mesmo padrão: ler, orar, meditar, aplicar. Ele dizia que um cristão comum, sem formação acadêmica, poderia se tornar espiritualmente forte se mantivesse esse hábito. E isso realmente aconteceu. Pessoas simples, trabalhadores comuns, donas de casa, jovens sem estudo formal, tornaram-se crentes firmes porque adotaram esses dois pilares. Historiadores afirmam que esse ciclo de oração e palavra transformou comunidades inteiras. A mudança moral e espiritual que atingiu a Inglaterra do século XVIII não veio apenas de pregações poderosas, mas de milhares de pessoas praticando diariamente o que ele praticava. A união entre oração e Bíblia se tornava mais evidente nos momentos difíceis. Quando enfrentava críticas, orava e lia o salmo certo. Quando precisava tomar uma decisão importante, orava e buscava direção nas Escrituras. Quando sentia cansaço extremo, orava e meditava em promessas de perseverança. Quando as portas pareciam fechadas, buscava orientação nos ensinamentos de Jesus. Isso mostra que ele realmente acreditava que a palavra e a oração caminhavam juntas. Não era teoria, era prática diária. Ele não confiava em intuições rápidas nem em opiniões humanas. Confiava na palavra interpretada pela oração e na oração guiada pela palavra. A força desse hábito aparece em um detalhe marcante de sua vida. Mesmo velho, doente e cansado, continuou fazendo a mesma coisa. Até o fim, manteve a disciplina de unir oração e escritura todos os dias. Essa constância o acompanhou por décadas e moldou tudo o que realizou: viagens longas, pregações ao ar livre, discipulado, organização de grupos e impacto social. Nada disso existiria sem esses dois pilares. Essa união foi, na prática, o motor espiritual que impulsionou todo o movimento metodista e deixou um legado duradouro. Ele acreditava profundamente que Deus transforma vidas através de duas ferramentas principais: a palavra que ilumina e a oração que aquece. Quando essas duas coisas se unem, a vida cristã ganha força real, direção clara e perseverança diária.